Olá, serei seu professor nesta videoaula de redes monofásicas e trifásicas. Vamos começar? Os temas para esta aula serão redes monofásicas e trifásicas. Vamos começar falando sobre um gerador de energia, portanto, vamos falar do gerador monofásico. Recordando que para este processo da geração de energia elétrica, nós utilizamos o eletromagnetismo, ou seja, a geração de energia elétrica a partir do magnetismo. Então, os nossos geradores, eles possuem ímãs, como nós podemos ver nessa imagem, separando os polos norte e sul em dois extremos do nosso motor, do nosso gerador, na realidade. E então o nosso eixo ele passa a se movimentar dentro desses ímãs. Com esta movimentação, haverá a geração da tensão em corrente alternada. Essa geração de tensão é muito interessante porque ela vai gerar o que nós chamamos de ciclo alternado. Portanto, dependendo de cada posição que o nosso gerador se encontra, no caso, o nosso eixo em relação aos polos norte e sul, nós temos uma geração de energia. Veja nessa imagem, por exemplo, se o eixo está perpendicular aos eixos norte e sul, nós não temos nenhuma tensão. Então, quando ele se movimenta e agora ele está cortando as linhas entre polo norte e polo sul, nós temos a tensão máxima, que nós chamamos aqui de defasagem de 90 graus no ângulo da rotação. Se rotacionarmos mais 90 graus, o que vai acontecer? Essa tensão vai cair até chegar em zero. Rotacionando mais 90 graus, chegando aos 270 graus, nós vamos ter novamente o maior nível de sinal, só que agora no semiciclo negativo, ou seja, a tensão é negativa. E girando mais 90 graus, nós completamos uma volta completa e aí temos os 360 graus da nossa rotação e a tensão volta para a posição inicial, ou seja, ela é nula. Então isso acontece no gerador, ele vai girando, girando e essa senoide continuamente está ali na geração da energia elétrica. Então a nossa energia elétrica ela é pulsante. Ela aumenta a um nível máximo e depois ela diminui a zero. Ela inverte para o semiciclo negativo, vai ao máximo e volta ao zero. Esse valor máximo é o que nós chamamos de tensão de pico. E esse tempo que leva para isso acontecer é o chamado período. E esse cálculo de período nós vamos fazer uma fórmula de 1 sobre a frequência. O período é dado em segundos e a frequência é dada em hertz. A tensão máxima que a gente pode atingir é a tensão de pico. Então nós temos uma tensão de pico no semiciclo positivo e uma tensão de pico no semiciclo negativo. E quando nós temos os extremos entre as tensões de pico, nós temos a chamada tensão de pico a pico. Bom, na realidade, essa tensão que fica variando na senoide, ela não é interessante para os nossos equipamentos. Os equipamentos que serão alimentados com a tensão alternada, eles precisam de uma determinada energia para serem supridos. Então, qual é essa tensão nominal para suprirmos os nossos equipamentos? É o que nós chamamos de tensão eficaz. E aí, para calcularmos a tensão eficaz, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que pegar a tensão de pico e dividir pela raiz quadrada de 2. Ou então, nós vamos multiplicar a tensão de pico por 0,707. Assim, nós teremos a tensão eficaz, que é aquela que será utilizada nos equipamentos. Por exemplo, as nossas tomadas residenciais, elas têm uma tensão eficaz de 127 volts. Então, esse é o valor de tensão eficaz. Mas, se você realizar um estudo, você vai verificar que a tensão de pico dessas tomadas chega próximo de 180 volts, pensando nessa senoide que tem valores máximos. O mesmo cálculo a gente vai adotar aqui para a corrente. Então, no caso, a corrente eficaz também é a corrente de pico dividido pela raiz de 2. E então nós podemos calcular a nossa tensão média, ou até a corrente média, fazendo 2 vezes a tensão de pico dividido por π, π 3,14. Então, com esta fórmula você encontra o valor da tensão média, ou seja, ela está variando, mas você tem ali uma tensão média entre os valores máximos e os mínimos.
Encerramos a parte de rede monofásica, vamos falar agora sobre a rede trifásica. A rede trifásica, ela não é convencional nas residências, ela é muito comum nos ambientes industriais, ou comércios e residências que demandem uma alta quantidade de energia elétrica, né? Uma planta de uma alta potência. Aí você vai precisar suprir com rede trifásica. Mas é muito comum encontrarmos a rede trifásica no ambiente industrial. E o que muda da rede monofásica para a rede trifásica? Rede monofásica significa uma fase, rede trifásica são 3 fases. Então, o mesmo comportamento que nós vimos para uma fase, uma senoide, nós vamos multiplicar por 3. Nós teremos agora 3 senoides. E essas 3 senoides não teria sentido se elas estivessem sobrepostas. Então, nós vamos defasar essas senoides em 120 graus. Por que 120 graus? Porque uma volta completa, 360 graus. Dividido por 3, 120 graus. Portanto, cada fase tem uma defasagem de 120 graus. Veja só esse gráfico. Nós temos aqui as 3 senoides em cores diferentes. Cada cor, cada senoide, significa uma fase distinta, que aqui está sendo chamada de L1, L2 e L3. Percebam que as 3 senoides têm o mesmo comportamento. Em algum ponto ela está em 0, em outro ponto ela está no valor máximo. Depois ela retorna para 0, depois ela vai para o valor máximo no outro semiciclo. Então todas as 3 senoides têm o mesmo comportamento. Elas só estão agora defasadas. E essa defasagem se dá por esse ângulo de 120 graus, ou seja, no motor elétrico ou no gerador de tensão, nós teremos essa defasagem também nas bobinas. No caso do gerador, as bobinas que geram energia elétrica estarão defasadas fisicamente em 120 graus. No caso do motor, que recebe o trifásico para girar, ele também vai ter essa rotação física ali das bobinas em 120 graus. Como nessa imagem ao lado aqui, né? Você percebe aqui as bobinas que estão gerando cada fase. E no caso, no centro, nós temos o ímã girando. Dependendo do equipamento trifásico que você vai utilizar, você pode ter o esquema de ligação estrela ou triângulo. No caso do esquema triângulo, nós temos as nossas bobinas dispostas como nessa imagem aqui, né? Equivalente a um triângulo. Cada bobina é responsável por uma fase. Nesse caso, nós dizemos que a tensão de linha é igual à tensão de fase, ou seja, a tensão entre as linhas, né, L1, L2 e L3, é a mesma que a tensão entre as fases nas bobinas. E nós podemos calcular isso multiplicando pela raiz de 3. E aí nós temos o esquema de triângulo com neutro. Ou seja, além da tensão entre fases, nós podemos ter uma tensão entre fase e neutro. Nesse caso do esquema triângulo, esse neutro é retirado de um dos enrolamentos. Então perceba aqui, nesse desenho, a fase 1 tem o seu enrolamento, então ali foi feita uma derivação central para se retirar o neutro. Então nós temos agora a tensão entre fases, e a tensão entre fases, a tensão entre linha e a tensão entre linha e neutro. E então nós temos o esquema estrela. Veja que a disposição dos enrolamentos ficou diferente, no formato de um Y ou de uma estrela. Então aqui novamente nós vamos ter a distribuição dos enrolamentos para as fases, e agora nós temos que a tensão de linha é igual à tensão de fases vezes a raiz de 3, porque nós temos uma derivação central entre as 3 fases. E a tensão de fase é a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Nós estamos aqui disponibilizando para vocês um link para você conhecer as redes monofásicas, bifásicas e trifásicas. Assim você conseguirá interpretar muito bem em que momento você vai utilizá-las. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto redes monofásicas e trifásicas. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!